Olá pessoal, seja mais uma vez sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a química do cimento, né? Alguns alunos, quando eu postei a aula de carbonatação, mandaram um e-mail, né? Professor, fala um pouquinho mais da química do cimento que eu fiquei um pouco perdido, eu não entendi o que era um hidróxido de cálcio, um CSH, alguma coisa desse tipo. E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês com muitas imagens boas. Talvez até vocês não tenham conseguido ver alguma dessas imagens na internet, mas aí eu trouxe para facilitar o nosso aprendizado, certo? Então, para a aula de hoje, a gente vai ver, né, um pouquinho da química do cimento. Tentarei ser bem breve, porém, contemplando tudo que é necessário para que a gente consiga entender o que acontece nas manifestações patológicas, ok? Então, a nossa aula hoje aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês aí, é sobre esse cidadão aí, cinzinha, né? O conhecido cimento Portland, que a gente utiliza hoje nas nossas construções. Então, pessoal, o cimento Portland, né? Ele nada mais é do que uma mistura da rocha calcária, tá? Com a argila que a gente tem, na maioria do solo brasileiro tem muito solo argiloso. Quando a gente queima esses dois materiais num forno em uma alta temperatura, nós temos o que conhecemos como clinker, né? O calcário, a formulação química dele é predominantemente o CaCO3, e na argila é onde a gente encontra diversos tipos de elementos químicos, muitos de verdade, né? Tanto é que a maioria dos problemas são das manifestações patológicas das estruturas de concreto, né? Materiais de base cimentícia, vem de muito composto proveniente da argila, né? Então, quando a gente queima calcário com argila, a gente tem clinker, e esse clinker, por si só, quando a gente coloca água nele, né, para fazer a mistura, ele pega muito rápido, né? Ele endurece muito rápido, dificulta a nossa trabalhabilidade num canteiro de obra. Então, os estudiosos da química, né, desenvolveram uma técnica relativamente simples, que é acrescentar gesso à mistura. Então, o clicker com gesso forma o cimento que a gente conhece hoje aí no mercado. A aula hoje não é sobre as adições minerais, pozolana, escória, tudo aquilo que a gente acrescenta no cimento para melhorar propriedades. Mas pelo menos a composição básica dele é essa daí que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, os compostos do clinker, né, quando a gente faz essa mistura, a gente tem esses elementos químicos aqui, ó. Óxido de cálcio, dióxido de silício, óxido de alumínio, e aqui tem os percentuais, né, de volume que eles ocupam dentro da pasta do cimento. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ela mostra muito bem, né, como é um grão de cimento. E isso numa microscopia eletrônica de varredura muito precisa. Então, naquele elemento químico cinza, a gente está vendo basicamente isso daí, tá? Então, o cimento anidro, né, já misturado com gesso, o cimento anidro, ele tem essa composição aqui, que eu queria muito, mas muito que vocês prestassem atenção, principalmente nesses quatro primeiros elementos químicos que são formados aqui, antes de a gente colocar a água, né? Que é o C3S, aqui está a formulação química dele, e uma abreviação, né? Então, onde tem esse 3 aqui, esse C, desculpe, vocês leiam três moléculas, né, de CaO vezes SiO2, tá? Então, para facilitar a leitura, a gente simplesmente coloca um C aqui e esse S representando essa segunda parcela aqui. E assim você procede a leitura para os demais. Então, pessoal, dentro do cimento, né, sem a água por enquanto, ele forma o C3S, que é o silicato tricálcico. Tem o silicato dicálcico, que é o C2S, tem o C3A e tem o C4AF. Esse C3A aqui também é responsável por muita manifestação patológica que a gente tem em estruturas de base cimentícia, tá? Então, dentro do cimento, nós estamos vendo principalmente, né, esses tipos de partículas aqui, tá? C3S, C2S, C3A e C4F, cuja formulação química está aqui ao lado. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Não tem como você entender e justificar um processo patológico em estruturas de concreto se você não souber a composição do cimento e o seu processo de hidratação, tá? Então vejam só, aqueles quatro principais compostos que a gente tem no cimento, eu elenquei aqui para vocês.
certo? Cada um deles tem uma função na mistura. Então, o C2S, por exemplo, ele ocupa de 10 a 20% e ele tem o nome de silicato de cálcio. O C3S, silicato tricálcico, o C3A, aluminato tricálcico e o C4AF, o ferroaluminato tetracálcico. E aqui as ocupações em volume dessa mistura, tá? Então, como eu falei para vocês, os compostos à base de silicato, que é o C2S e o C3S, eles têm a responsabilidade de conferir a resistência mecânica da minha pasta, né? O C2S, ele é responsável pela resistência mecânica no final da vida, no final da pega do cimento. Tá? O C3S é o composto que reage primeiro, conferindo as resistências iniciais. E o C3A e o C4AF, eles têm uma contribuição maior com relação ao tempo de pega e calor de hidratação. Então, para fazer um resumo aqui para vocês, os compostos à base de silicato são responsáveis principalmente pela resistência, um pelas resistências iniciais e outro pelas resistências finais, e os à base de aluminatos, né? São responsáveis por tempo de pega e calor de hidratação. É muito importante saber fazer essa diferenciação aí. Então, com relação à resistência, o C3S e o C2S, eles conferem boa resistência à nossa pasta. Já o C3A e o C4F contribuem muito pouco, a gente pode até chamar de fraco. Intensidade de reação, né? Média, lenta, rápida e rápida, e calor desenvolvido. Então você vê aqui que o que contribui mais com o calor de hidratação é o C3A. Então, muita atenção nele aí, que quando eu começar a falar de outras manifestações patológicas, né, a gente vai cair em cima desses compostos aí. Esse gráfico aqui, esse segundo gráfico que eu trouxe aqui, ó, ele é muito bom porque ele mostra, né, o que acontece com a resistência da nossa estrutura ao longo do tempo, né, dos professores aí, Metro e Monteiro. Então, o C4AF, ó, ele contribui muito pouco ao longo do tempo para a nossa resistência, né? O C3A também. Então, como eu falei, o C3S, em pouco tempo, ele já dá uma resistência muito boa. E o C2S, que ao longo do tempo é que ele vem ganhando a resistência e praticamente apresenta a resistência final da nossa pasta. Então, pessoal, do composto anidro, vocês precisam basicamente saber disso. E a maior formação é o C2S, C3S, C3A e C4AF. Cada um deles com uma função dentro da estrutura, né? Uns por resistência, outros por pega e calor de hidratação. E agora eu lhe pergunto, e quando a gente coloca água nesse cimento, o que é que acontece? Né? Então, vamos lá. Quando essas misturas aqui, ó, quando essas misturas aqui se unem com a água, nós temos o que conhecemos na literatura como produtos de hidratação do cimento. Então, ó, todas essas moléculas aqui vão reagir com a água e vão formar CSH, que é praticamente a união do C2S com o C3S, o CaOH2, que é chamado de hidróxido de cálcio, tá? Hidróxido de cálcio, etringita, álcalis e etc. Esse etc. são formações de um monte de coisa aí que aparece no cimento, só que com pouca função, pouca relevância dentro da nossa mistura, tá certo? Esse 2 aqui fora, depois eu corrijo aí para vocês, tá? Na verdade, eu posso até corrigir agora aqui. Digitando, ele saiu do lugar, né? Então, o CSH é o silicato de cálcio hidratado. Representa de 50% a 60% do volume do sólido após o endurecimento. É o responsável pela resistência mecânica da pasta. Então, quando a gente dá uma pancada assim, ó, na parede, né? A gente está basicamente batendo em partículas de CSH. O hidróxido de cálcio, né, também chamado de portlandita, certo? Ele é o responsável por manter o pH da nossa estrutura, né? O hidróxido de cálcio é como se fossem os nossos glóbulos brancos, né? Responsáveis pela nossa imunidade. Então, enquanto o hidróxido de cálcio mantiver a sua taxa, né, de existência dentro das estruturas de concreto, podemos dizer que o concreto está em meio alcalino, né? Está protegido, está protegendo também as armaduras. E as etringitas? São cristais formados durante a hidratação com função de controlar a pega do cimento. Em revestimentos, tem a função de ancorar no substrato.
são produzidos em temperaturas inferiores a 65 graus Celsius. Acima disso, podemos ter problema com a etringita tardia. As etringitas são cristais, né? São outros produtos formados na hidratação de cimento que têm lá a sua função, né? Então, por exemplo, em revestimento, elas têm a função de ancorar, né? Fazer a ponte de aderência entre o substrato e a argamassa de revestimento, por exemplo. Mas são inevitáveis as formações das etringitas, tá? Eu vou mostrar para vocês em umas imagens de microscopia eletrônica como é o formato de cada um desses compostos aí. E os álcalis, né? Que querendo ou não, eles têm a sua importância do ponto de vista de manifestações patológicas. Eles não têm funções de resistência no concreto, mas, por exemplo, tem uma manifestação patológica chamada reação álcali agregado, ou álcalis agregado, né? Que ele vai buscar aí, ó, esse álcali da estrutura e vai desencadear uma série de problemas aí para as nossas peças. Quando eu coloco a água no cimento, eu formo basicamente 3 compostos, certo? CSH responsável pela resistência, CaOH2 responsável pelo pH, por manter o concreto alcalino e proteger as nossas armaduras, as etringitas, que são responsáveis por controlar, né, o calor de hidratação, e elas têm um determinado volume, e os álcalis. Então, pessoal, nessa outra imagem aqui, né, vamos supor que isso daqui é um substrato de tijolo, um substrato cerâmico, como um tijolo, por exemplo. E isso daqui é uma microscopia, é um zoom lá do microscópio pegando uma pasta de cimento ou de argamassa. Então, o que a gente vê são essas figuras aqui, né? Por exemplo, esse redondinho aqui, ó, que eu estou passando o mouse, isso aqui podem ser partículas de CSH. As de hidróxido de cálcio são essas daqui, e as etringitas, ó, são como se fossem esses bastões, né? Elas parecem muito com um palmito. Eu vou mostrar aqui mais para frente a vocês. Então, ó, se eu der uma ampliada naquela imagem ali, eu vou começar a ver a formação do CSH, certo? Então vocês vão vendo que ele tem um volume maior, né? E se eu agora pegar essa imagem aí, ó, e der um outro zoom, ampliar ela, aí sim eu chego na parte bonita da imagem, né? Imagine que o CSH, né, é a maior partícula e sobre ela estão, ó, as etringitas, ó, tem esses filetes aqui, ó, estão vendo? E as partículas de hidróxido de cálcio. É isso que é formado quando a gente coloca água e o concreto endurece, ou a argamassa endurece, ou simplesmente uma pasta endurece, certo? E agora, dando um outro zoom em cima da etringita, o que é que nós temos? A seção da etringita, né? Ela parece, como eu disse, um palmito, né? Tem essa seção aí um pouco hexagonal em alguns casos, mas é uma imagem bem legal, bem interessante a gente ver, porque mostra, quando a gente vê falando na internet, etringita, CaOH2, hidróxido de cálcio, a gente não tem ideia do que é, né? Então aqui mais uma imagem da etringita aí para vocês. Uma outra imagem que eu busquei numa tese de doutorado, ó, mostrando as partículas de CSH aqui embaixo, né, e a etringita por cima dela. Uma outra imagem aqui também, ó, hidróxido de cálcio mais etringita, né? Com várias imagens boas. Se você quiser ver melhor essa imagem, volta um pouquinho, dá pause no vídeo que eu vou acelerar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Uma outra imagem aqui, ó, mostrando a formação de etringita. Então, ó, aqui por baixo, né? Como se fosse uma cabeça, né? Isso aqui fosse uns cabelos, isso aqui algum acessório no cabelo aí que você usa, tá? Mas, ó, então é muito simples da gente entender o que é formado na pasta de cimento. Porque quando eu começar a falar das manifestações patológicas, um agente agressivo vai entrar na estrutura e vai pegar um desses daí. Ou hidróxido de cálcio, ou a etringita, ou os álcalis, né? Então, para facilitar o entendimento, eu trouxe aqui um exemplo um pouco fora da realidade da engenharia, mas a gente até descontrai um pouquinho, mas já para entender muito bem o que é que ocorre. Então, vê só, nesse simples prato de comida aí, a gente tem como entender, né? O prato em si seria o CSH, maior partícula, né? Responsável pela resistência mecânica.
O hidróxido de cálcio tem esses formatos mais hexagonais, retangulares, por aí vai. As etringitas seriam essas batatas palhas aqui, e os álcalis do cimento e as outras formações, aí seriam esse pedaço aqui de coentro, né? Esse cheiro verde aqui, o temperinho, o arroz. Então são partículas menores, digamos assim, que não tem tanta função dentro da estrutura, mas que podem causar algum tipo de problema lá para frente. Então, entendendo bem isso daqui, né, a gente consegue entender como a manifestação patológica ocorre e prevenir, né? Acho que é o principal ponto, é saber, de repente, onde a gente vai estar construindo a nossa obra, identificar alguns agentes deletérios que por ali possam estar passando e atuar de maneira preventiva, né? Usar um cimento correto, né? Dar os cobrimentos corretos, fator aguacimento relação ao aguacimento da mistura dentro dos padrões do que exige a norma, consumo de cimento, resistência mínima, tudo isso ajuda a combater essas manifestações patológicas. Então, para a gente finalizar, se eu pegar aquela argamassa de assentamento ali, der um zoom e trouxer para cá, o que eu estou vendo é justamente o que eu mostrei para vocês, né? Partículas de etringita, CaOH2 e CSH. Certo? Nunca esqueçam disso. Depois que eu coloco a água, eu formo CSH responsável pela resistência, hidróxido de cálcio responsável pela imunidade do concreto, digamos assim, por manter o pH ali entre 12 e 13,5. As etringitas, que vocês viram o que função mais assim de controlar a pega, né? Calor de hidratação, ancoragem em substratos e os álcalis. Então, estudem bem, voltem esse vídeo, participem, façam comentários aí, tirem suas dúvidas, que assim que eu visualizar, eu respondo a todos, tá? Então, vou encerrar a gravação com essa imagem aqui, ó, que ela é muito boa, né? Mostrando pra gente, de fato, o que é, mais ou menos, como é a formação de cada elemento que é formado quando a gente coloca água no cimento. Então, essa é a química do cimento. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem aí. Essa semana eu vou estar colocando aí um vídeo para vocês de ataque por sulfatos em estruturas de concreto. Vocês vão ver o que é que ocorre na reação química. E na outra semana eu vou estar mostrando ataques por íon cloreto. E na outra semana ataques por ácidos. São coisas diferentes. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!